Essa aula aqui agora, a partir de agora, nós estamos gravando a aula, então a aula vai ficar disponível no meu canal lá no YouTube, tá? Depois eu subo a aula, não é? Depois que acaba a aula que eu tenho que ajustar o arquivo, eu subo lá para vocês, tá? Bom, então hoje nós vamos falar, na aula passada vocês tiveram com o professor Ricardo a apresentação da anatomia do ouvido e de audiometria, não é isso? Então nós vamos fazer agora a aula sobre as otites das doenças da orelha externa e as doenças da orelha média, tá? Então, nós vamos começar pelas doenças da orelha externa, certo? Então, o ouvido externo, ele é composto pela área aqui do pavilhão auricular, certo? E também junto com a área do conduto auditivo e até a membrana do tímpano. Então essa é a área que a gente considera como o ouvido externo, certo? Então, os primeiros fatores predisponentes para você ter uma infecção, algum problema no ouvido externo, são basicamente a alta temperatura e umidade. Então você vai ver que as otites externas, as infecções externas, elas acontecem principalmente, tá, com as otites externas, elas acontecem principalmente no verão, tá? Se a pessoa gosta de manipular muito o ouvido, gosta de ficar fazendo muita lavagem, tem gente que gosta de jogar água no chuveiro, tá? Água retida no conduto, que é principalmente nadadores, pessoas que têm muito pouco cerume, tá? O cerume é protetivo, escarificações na pele e dermatites, ou seja, basicamente no verão é mais comum, tá? Pessoas que gostam de lavar e cutucar o ouvido, principalmente com cotonete, tem gente que cutuca com grampo. Então, quanto mais você machuca, mais você vai ter infecção. E tem pessoas que têm dermatites, têm eczema. E aí, com esse eczema, muitas vezes as pessoas acabam tendo essa dificuldade aí certo? O que nós temos no ouvido que protege? O trago, tá? O trago é essa bolotinha aqui, né? Essa estrutura que fica bem na frente do conduto auditivo, tá? Tem umas pessoas que põem até um piercing aqui. O trago, ele é um fator protetivo do ouvido, os pelos do terço externo, então a gente tem os pelos do ouvido também que protegem, tá? A direção do conduto auditivo, vocês vão ver na aula prática, o conduto auditivo externo ele tem uma tortuosidade posterior, ele é tortinho, ele não é reto, certo? Então, para a gente até poder ver direito, eu preciso abrir bem o ouvido para eu poder olhar, fazer a otoscopia correta, vocês vão ver na aula prática. Então, quando a gente tem essa... Deixa eu tirar dessa luz aqui da janela, isso. Quando a gente tem essa alteração o conduto auditivo, isso acaba protegendo também o ouvido dessa tortuosidade, tá? As glândulas sebáceas e apócrinas, vocês viram com o Ricardo que as glândulas sebáceas estão no terço externo do ouvido, né? O cerume, que tem um pH mais baixo, então ele protege, ele destrói as bactérias, tá? E o nosso ouvido ele tem uma capacidade de autolimpeza, o nosso ouvido produz cera e queratina e joga ela para fora o tempo todo. Toda vez que você usa um cotonete ou faz ou inverte esse sentido, cutucando o ouvido, você vai ter alguma chance de ter infecção. Então essa capacidade de autolimpeza é proteção e junto com os fungos e bactérias que são saprófitas, assim como em várias partes do nosso corpo a gente tem estruturas saprófitas, tá? A afecção mais comum que nós temos do ouvido a afecção mais comum que nós temos no ouvido é a cera. Sem dúvida nenhuma, vocês vão ver no ambulatório, com certeza, é o cerume no ouvido médio, tá? Então, quanto mais cera o paciente tem, mais é uma coisa que é muito comum. O paciente geralmente perde a audição, entope o ouvido, tá? E tem pessoas que têm o eczema no ouvido, que é muita descamação no ouvido ou muita infecção fúngica, propicia a formação de cera, tá? Então, basicamente, para tratar, nós temos que retirar a cera, ou nós fazemos uma lavagem otológica, a gente faz a lavagem com soro, ou nós vamos fazer também uma manipulação com o instrumento, depende do caso, depende da consistência da cera, isso vocês vão ver com certeza lá no nosso ambulatório, tá? Outra coisa muito comum no ouvido externo é a otomicose, ou seja, infecções por fungo no conduto auditivo, tá? Então vocês estão vendo aqui na foto parece a farofinha branca, isso aí são fungos, tá? E o fungo gosta de calor e gosta de umidade, então quanto mais quente é o ambiente, quanto mais úmido é o ambiente, mais o fungo se propicia à formação dos fungos. Outra coisa também que ajuda muito a formar fungo é quando a pessoa usa muito antibiótico, tá, no ouvido. Às vezes os antibióticos a pessoa consegue comprar e fica usando, você mata as bactérias saprófitas que tem
no conduto auditivo e o fungo ganha espaço e ganha espaço e acaba pegando, tá? Mais comum é o Aspergillus e a Cândida, tá? São os fungos mais comuns, tá? Normalmente o paciente tem bastante coceira, dor e também pode ter perda auditiva se o fungo estiver obstruindo o conduto auditivo, tá? E tem que fazer limpeza. Normalmente a gente faz limpeza, usa antifúngico tópico, tá? E quando mais ácido o ambiente, menor a quantidade de disseminação de fungo. Então, às vezes a gente usa o ácido bórico para poder diminuir a proliferação dos fungos, tá? E aí, eu vou passando as doenças, se vocês tiverem dúvidas, vocês fiquem à vontade para perguntar, tá? A otite externa localizada, quase todos nós já tivemos isso, tá? Ela é geralmente a localizada, ela na prática é como se fosse uma espinha mesmo, é uma piodermite, tá? É um folículo piloso que infecciona, edemacia, e essa infecção às vezes ela vai se espalhando, causando uma dor intensa, tá? E causando uma inflamação geralmente pontual. Tá? Normalmente é na entrada do ouvido, porque é só na entrada do conduto auditivo que nós temos pelos. Tá? Lembre-se que os pelos dos anexos pilosos estão no terço externo do conduto auditivo, né, externo, ou seja, no terço mais para fora. Lá na parte interna nós não temos pelos. Tá? E aí tem que fazer limpeza, se tiver muito edemaciado ou abscedado, nós temos que drenar e fazer a drenagem dessa infecção. Tá? A otite externa difusa, ela é quando essa infecção ela dissemina por todo o conduto auditivo, tá? Então essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma imagem bem clássica, tá? Ou seja, o ouvido do paciente fica totalmente fechado, dói muito, tá? É uma dor muito forte. Para vocês terem noção, quando o paciente fala assim, eu tô com dor de ouvido, para você ter uma noção se é uma otite externa ou a média, que nós vamos ver, é só você vir puxar a orelha do paciente assim, ó. A hora que você puxa, se for uma otite externa, o paciente vai falar assim, nossa, doeu, ele tem uma dor muito forte, tá? O conduto auditivo externo é inervado por 5, tá? 5 nervos, tá? Nervo facial, nervo glossofaríngeo, nervo vago, nervo trigêmeo e fibras do nervo facial sensitivos, ou seja, são 5 nervos sensitivos, então é uma área muito, muito dolorida, tá? Quando tem um edema assim, nós temos que fazer antibiótico, muitas vezes sistêmico, às vezes tem que fazer anti-inflamatório sistêmico para a gente poder desinchar isso, tá? Porque nós não conseguimos pingar uma gota aqui, isso aqui está tudo fechado, tá? Então isso aqui acaba atrapalhando a drenagem. Então, antibiótico, muitas vezes a gente usa corticoide para poder melhorar esse quadro, tá? A otite externa maligna é o quadro mais trágico da infecção de ouvido do paciente, tá? Normalmente é uma doença necrotizante, apesar de ser maligno, isso não é câncer, tá? É uma infecção por pseudomonas. Normalmente ela é muito agressiva, certo? E acomete principalmente pacientes imunossuprimidos, principalmente diabéticos não compensados, tá? Então é uma infecção que começa no ouvido externo, geralmente grave, que evolui e ela vai necrosando toda a orelha externa e pode pegar a base de crânio, os nervos que passam dentro do ouvido, principalmente o nervo facial, pode dar até uma meningite se demorar muito para ser tratado, tá? O diagnóstico muitas vezes é clínico, ou seja, uma otorreia, uma dor que o paciente fica há mais de 3 semanas sem melhora. E para nós fazermos o diagnóstico, a gente tem que fazer a cintilografia com galho 67, tá? Que a gente evidencia as áreas de osteite, para nós podermos fazer o diagnóstico dessa doença. Tá? Então, ou seja, o paciente tem que ter uma otalgia mais de um mês, uma otorreia que persiste com tecido de granulação, normalmente imunossupressão ou idade avançada, e comprometimento do nervo craniano é um dos critérios também que a gente tem que ter. Tá? Muitas vezes nós vamos fazer uma tomografia para poder ver a parte óssea, a ressonância, se eu tenho suspeita de invasão intracraniana, a cintilografia de tecnésio, que avalia os focos de osteomielite, ou seja, avalia a evolução da doença, e a cintilografia de galho, que a gente ajuda a eliminar, a ver como fica o padrão da doença negativa, certo? O tratamento clínico, né? Cultura e biópsia, né? A gente precisa às vezes fazer biópsia porque é um diagnóstico diferencial com carcinoma espinocelular, com câncer de ouvido, tá? E o tratamento é com quinolonas,
geralmente ciprofloxacino, às vezes é por longo tempo, porque tem uma infecção óssea, tá? Então a gente precisa fazer esse tratamento por longo tempo e para poder controlar bem essa parte, às vezes a gente usa câmara hiperbárica para melhorar a cicatrização, e a cirurgia, quando nós temos aí um processo granulomatoso grande, que tem que fazer uma limpeza, nós temos que fazer uma granulação, tá? É uma doença muito importante. Aqui tem mais 2 videozinhos, são doenças da orelha externa, né? A gente vai ver isso de novo na aula de urgências, né? Mas os corpos estranhos, então aqui você tem um inseto na orelha externa, né? Não deixa de ser uma doença aqui. Então esse insetinho aqui está lá na orelha externa, né? A gente vai retirar o inseto, né? E aqui um besouro morto na orelha externa também, né? A gente vai retirar. Não deixa de ser uma doença da orelha externa. Vamos ver aqui. E também os pequenos tumores da orelha externa, né? Então, aqui é um tumor benigno, né? Onde nós vamos ver aqui um osteoma, tá vendo essa estrutura óssea no conduto auditivo, tá? Então é um tumor ósseo benigno, tá? Que às vezes obstrui o ouvido, tá? E tem que fazer uma cirurgia. Isso nós vamos ver depois na aula também de tumores em otorrinolaringologia, e um papiloma verrucoso, tá? Que é uma verruga dentro, aí na orelha externa do paciente, tá? Então são coisas que podem acontecer na orelha externa, tá? Então basicamente da orelha externa nós temos a cera, o cerume, a otite externa localizada, ou seja, aquela que nós temos a localização num folículo piloso, a difusa quando você tem uma inflamação que está espalhada por todo o conduto auditivo, tá? Então essas são as doenças da orelha externa. Alguém tem alguma dúvida? É tranquilo, acho que não tem muito mistério, né? Qualquer dúvida vocês podem pôr aqui no chat que eu vejo aqui com vocês, tá? Então agora nós vamos falar das doenças da orelha média, certo? E a primeira doença da orelha média que nós vamos ver é a otite média aguda. Então a orelha média é o segmento que está entre o tímpano e a orelha interna. Ou seja, as doenças da orelha externa vão estar sempre atrás do tímpano. Tá? Então, muitas vezes nós vamos ter que fazer uma boa otoscopia para nós podermos ver o que está acontecendo atrás do tímpano, e às vezes a gente vai precisar até de algum outro tipo de exame também. Tá? Então, definição. Tá? A otite média aguda é a segunda doença mais comum da infância, tá? Perde só para as infecções virais de viárias superiores, que agora na pandemia a gente quase não vê. É impressionante como diminuiu as infecções virais de viária superior em criança, né? E a principal causa de consulta no pronto-socorro, tá? Quando as crianças têm aos 12 meses de idade, 2 a terços das crianças apresentaram pelo menos algum episódio de otite média aguda. A maioria das vezes é viral, ele é indolente, tá? Mas ele pode ser uma otite média bacteriana importante, tá? Então, entre 6 meses e 11 meses de idade é o pico mais importante, porque a gente pode ter intercorrências graves, infecções graves, porque a criança tem um sistema imunológico mais pueril, digamos assim, menos envolvido, e também porque ela pode invadir as estruturas perto do ouvido. E depois nós temos o outro pico dos 4 aos 5 anos. Normalmente aqui dos 6 aos 11 anos é a criança que às vezes mama deitado, relacionada mais ao refluxo, à insuficiência da tuba auditiva, e dos 4 aos 5 anos, geralmente associada às infecções alérgicas, ou hipertrofia lá da tonsila faríngea, né, que é a adenoide, também ajuda nisso. A otite média aguda, nós temos quando a doença ela ocorre em até 3 semanas de história, ou seja, é um processo que tem que ter menos de 3 semanas para a gente considerar agudo. Para nós considerarmos uma otite crônica, precisa ter mais de 3 meses, tá? E para nós considerarmos uma otite subaguda, nós precisamos tem um intervalo entre 3 semanas e 3 meses, que é uma coisa clinicamente, na prática, difícil da gente ter uma otite subaguda, tá? A gente dá esse diagnóstico. Então, o órgão-chave aqui para a gente é a tuba auditiva, tá? Então, a tuba auditiva é o órgão que comunica o ouvido médio à rinofaringe, ou seja, comunica o ouvido a parte posterior do ouvido. Então, é muito importante que a gente tenha uma tuba auditiva com bom funcionamento, né? Então aqui nesse vídeo aqui, a gente vai ver aqui uma endoscopia nasal do nariz. Você tem o corneto inferior, o corneto médio lá em cima, tá?
E aqui a gente tem a tuba auditiva, tá? A tuba auditiva é esse orifício que aparece aqui do lado direito. Aqui é a comunicação do ouvido com com o nariz e como o ouvido se comunica com o meio externo. Quando nós temos uma obstrução na rinofaringe, nós vamos começar a ter problema no ouvido médio, tá? Porque o ouvido médio vai ter dificuldades de se comunicar com o meio externo. E isso vai causar vários problemas que nós vamos ver daqui para frente. E o primeiro deles é a própria otite média aguda, tá? Então lembrem-se, a tuba auditiva é o órgão-chave para vocês entenderem as infecções e os processos do ouvido médio, tá? Fatores predisponentes. Então, anomalias craniofaciais, principalmente na linha média, principalmente o lábio leporino, que é a mais comum, a fenda palatina. Por quê? Porque essas estruturas alteram as musculaturas de abertura e fechamento da tuba auditiva, tá? Ou seja, ou alteram o trajeto da tuba auditiva. Então, esses pacientes, normalmente a tuba auditiva não funciona e esses pacientes geralmente têm infecção de repetição, tá? Em crianças que têm infecções graves e recorrentes, nós precisamos pesquisar também deficiências imunológicas, tá? E hipogammaglobulinemias, alterações congênitas de deficiência imunológica, e as obstruções nasais, ou seja, tudo que obstrui o nariz e obstrui também a tuba auditiva predispõe a infecções no ouvido médio, tá? Então, todas essas alterações predispõem. Então, vamos pôr aqui o vídeo. Deixa eu ver, aqui deve ser marginoma, hipertrofia de adenoide. Bom, aqui é o nariz de novo, né? Corneto inferior, corneto médio. Aí quando a gente chega lá na rinofaringe, ó, você está vendo lá uma massa, tá? Que é a tonsila faríngea, a popular adenoide, tá? O que acontece? Quando você tem uma hipertrofia da adenoide ou da tonsila faríngea, a tuba auditiva fica obstruída lá. Eu não vou ver o ósseo da tuba auditiva, tá vendo? O ósseo está aqui no cantinho obstruído pela adenoide. Então, nesse caso aqui, essa obstrução da adenoide na tuba auditiva vai atrapalhar a ventilação da orelha média, vai atrapalhar a circulação de gás na orelha média, e aí vai fazer que a orelha média fique obstruída, que acumule secreção e tenha os quadros de otite, tá? Então, o ouvido e o nariz, eles são uma coisa só, tá? Fisiologicamente, eles são uma coisa só, então a gente não tem como separar o ouvido do nariz. Então, aqui você pode ver também a hipertrofia da tonsila faríngea no raio-x, aqui você está vendo as setinhas, né? Mostrando você está vendo aqui as setinhas mostrando a adenoide, no caso aqui a foto da esquerda na adenoide normal, depois aqui uma obstrução moderada e aqui uma obstrução importante da adenoide. A gente vê aqui no raio-x também que é um método bom. Tá? Primeira causa, segunda causa, terceira causa etiológica, pneumococo, tá? Streptococcus pneumoniae. Pneumococo é de longe a principal causa de infecção de via aérea superior, principalmente de otite média aguda. As outras causas, hemófilos, moraxella, streptococcus, são basicamente a minoria, tá? E a grande maioria das vezes é a pneumococo. Então, se cair numa prova, pode pôr pneumococo, que é de longe a primeira causa, o primeiro fator etiológico mais comum na otite média aguda, tá? Nessa foto, então, vocês estão vendo uma otoscopia normal, tá? Ou seja, um paciente que tem a otoscopia normal. Ou seja, um tímpano translúcido, você vê o cabo do martelo, o cone luminoso, tudo beleza. Aqui você vê as fotos de uma otite média aguda, tá? Um tímpano abaulado, hiperemiado, tá? Na foto do meio que você vê uma hiperemia importante no cabo do martelo, que é por onde vêm os vasos que irrigam a membrana timpânica, né? Então você vê que tem um abaulamento e o tímpano ele é muito dolorido, tá? Assim como o tímpano ele é muito dolorido, assim como todo o processo. Então, essa dor, essa inflamação da membrana timpânica causa muita dor. Na criança pequena fica muito irritada, ela chora, tem febre. No adulto ele refere uma dor muito importante, o ouvido tampado. Né? Aí vocês vão lembrar daquela manobrinha, né, que eu falei para vocês, de puxar a orelha, que é uma maneira de você diferenciar. Claro que você vai examinar, vai ver, né, também não é só assim. Mas é uma maneira de você ter uma dica se o paciente tem uma otite média ou uma otite externa, tá? Aí mais fotos de otite médias agudas, ó, bastante abaulamento, tá? Você nem vê o cabo do martelo, cheio de secreção purulenta atrás, tá? E chega até uma hora que essa membrana pode romper, tá? E às vezes quando a membrana rompe, o paciente tem até um alívio da dor, porque a pressão da orelha média, esse abaulamento da membrana timpânica causa muita dor, tá? Vamos ver aqui mais um videozinho.
Então, como eu disse, a aula está lá em HTML, eu vou subir no mural, então você pode, a aula fica com os vídeos funcionando para vocês verem, tá? Então, olha aqui, ó, como é que está o abaulamento aqui desse tímpano. Isso aqui é a pessoa que está com muita dor, a dor importante, tá? E aqui o outro lado está normal, tá? Tá vendo aqui a membrana timpânica normal, bem legal, bem tranquilo, tá? Quais são os sintomas específicos? O mais comum em criança é que eu falei, a criança fica irritada, tem febre, náusea, vômitos, né? Na criança é difícil, a gente examinando a gente vai ver, tá? Tratamento, antibiótico, tá? Ó, a Gabriela aqui entrou no canal também, já se inscreveu no canal. Muito bem, Gabriela. Deve ter não sei quantas Gabriela. Numa sala que tem 91 pessoas, tem mais de uma, com certeza. A Gabriela Paim. Bom, então, tratamento. Antibiótico terapia, normalmente nós fazemos 10 dias, e a droga de escolha é a amoxicilina, tá? Depois, se a amoxicilina falha, a gente entra com a amoxicilina, clavulanato, cefacortex, que é as cefalosporinas, né, que tem um espectro maior. Quando o paciente tem uma dor muito importante, às vezes está toxemiado, muito irritado, a gente pode fazer uma tímpanocentesis, então a gente vai lá com um estilete e abre a membrana timpânica para sair aquela secreção purulenta, tá? Lembrar que o pneumococo é quem mais dá infecção, o pneumococo é a bactéria mais virulenta da otite média, tá? A moraxella e hemófilos geralmente são menos virulentos, são menos comuns e menos virulentos, tá? E lembre-se, tá? Quando você tem a resistência do pneumococo à amoxicilina não é pela beta-lactamase, isso é importante. Quem produz a beta-lactamase aqui é a moraxella e o hemófilos, tá? O pneumococo não produz beta-lactamase. Para a resistência do pneumococo, a gente tira da amoxicilina aumentando a dose, tá? Porque o pneumococo tem a proteína que joga para fora, ele consegue extruir, né, jogar para fora a molécula de amoxicilina. Então, se você aumenta a dose da amoxicilina, você satura a capacidade do pneumococo de everter essa amoxicilina e aí você vence. Então não tem sentido, se você está suspeitando de pneumococo, não tem sentido você entrar com a amoxicilina com ácido clavulânico. Por que a gente, às vezes, na maioria das vezes entra? Porque você cobre uma moraxella hemófilos e normalmente as fórmulas com amoxicilina com ácido clavulânico, você tem uma dose maior de amoxicilina, então você resolve o problema. Mas o conceito importante, a Beatriz também se inscreveu, hein? O conceito mais importante é da resistência do pneumococo, tá? Que para você vencer a resistência do pneumococo, você tem que aumentar a dose de amoxicilina, tá? O clavulanato não adianta de nada pro pneumococo, tá? Outra infecção importante é a meningite bolhosa, tá? O que é isso? Você vai observar aqui nesse tímpano, deixa eu pausar o vídeo, opa, pausa aí o vídeo. Aí, por que não quer pausar? Aí, agora vai voltar de novo. Você observa aqui que na membrana timpânica você tem bolhas, tá? Essas bolhas, elas são bolhas sanguinolentas, tá? Por que a gente chama de miringite? Porque a membrana timpânica, o nome dela é miringe, tá? E aí a miringe acaba causando essa infecção. E isso aqui é uma infecção por bactéria, tá? Por micoplasma, que é um tipo de bactéria atípica, tá? Então não tem nada a ver com amoxicilina, nem com pneumococo, nem com hemófilos. É o micoplasma que causa, e às vezes o paciente tem sangramentos, tá? Os sangramentos que acaba saindo e assustando muitas vezes o paciente, tá? Então você tem uma otalgia com sangramento, lembra da meningite bolhosa, que é a causa mais comum. Complicações intratemporais, otite necrotizante, destrói toda a membrana timpânica, uma mastoidite aguda, que você inflama toda a infecção, atinge toda a cavidade mastoide. Nós podemos ter uma labirintite, uma infecção no labirinto, no ouvido interno e uma paralisia facial. E extratemporal, ou seja, quando invade, sai do osso temporal, e nós pode ter meningite, abscesso cerebral, trombose cavernoso, morte, tá? Então, é uma doença que você tem que lembrar que o ouvido está na base do crânio, e base do crânio tem cérebro, então tem que tomar muito cuidado com as otites, tá? Então essa é a otite média aguda, certo? É aquela que acontece com menos de 3 semanas de evolução, tá? Alguém tem alguma dúvida até agora da otite média externa, da otite média aguda? Nós vamos falar agora das otite médias crônicas. Se alguém tiver a dúvida, quiser falar, senão vamos em frente.
Professor, eu tenho uma dúvida. Diga, querido. No caso da bolhosa, Uhum. tem alguma sequela na membrana timpânica? Geralmente Depois não, é uma infecção faz o bem tratamento, sabe? indolente, é só na membrana. Se você fizer uma tomografia na orelha interna, o Vitor também se inscreveu aqui, hein? Na orelha interna, se você olhar, desculpa, na orelha média não tem nada, é só na membrana. Ela dói bastante, o tímpano dói e geralmente rompe essas bolhas, tá? Pode perfurar? Pode. O paciente pode, tanto na otite média aguda quanto na meningite, ele pode ter uma sequela que é ficar com uma perfuração da membrana timpânica depois da infecção, tá? Mas isso depende de pessoa para pessoa, tá? Então, mas a grande maioria das vezes não acontece nada demais, não. Tá? Mas sempre cai em prova, Tá bom, viu? entendi, Bolhas obrigado. sanguinolentas no tímpano, aí você vai lá e marca a micoplasma e vai embora, tá? E porque não adianta você dar amoxicilina, né? A amoxicilina não pega micoplasma, o que vai pegar micoplasma é os macrolídeos, que é a azitromicina e tudo mais. Certinho? Certo, obrigado, professor. Nada. Bom, vamos lá. Otite, vamos falar das crônicas. A primeira que nós vamos falar é da crônica serosa, tá? A crônica serosa, ou mucoide também, é quando você tem um acúmulo de secreção ou serosa. Serosa é a secreção líquida com pouca proteína. E mucoide é a secreção com muita proteína, tá? No ouvido médio, certo? Então são doenças que acontecem geralmente depois de uma otite média aguda, que o paciente resolve aquela otite média aguda, limpa aquela secreção purulenta e fica um líquido hialino, um líquido ou mucoide, se tiver muita proteína, na orelha média. E às vezes esse líquido demora para sair, demora para poder depurar. E aí acaba pegando toda essa parte, né? A otite média crônica serosa, a maior incidência ela é dos 6 aos 12 anos, tá? E o segundo pico, aqui não é 20 pico, não, é o segundo, tá? O segundo pico em torno dos 5 anos, ou seja, ela anda junto com a otite média aguda, tá? E acomete que 20% da otite média aguda. Então ela é meio que uma complicação ou uma consequência de uma otite média aguda, tá? Normalmente nós vamos ver o tímpano opaco e muitas vezes a gente vê bolhas e líquidos dentro de ar dentro da orelha média, tá? E muitas vezes nós precisamos fazer uma audiometria para poder ver como está a movimentação do tímpano. Então você vê que nessas otoscopias você vê que tem bolhas de ar lá dentro, tá? Nem sempre nós vamos ver bolha de ar, tá? Às vezes você pede para o paciente fazer a manobra de Valsalva, né? Ele faz quando ele faz essa manobra de Valsalva, ele abre a tuba auditiva e aí ele consegue jogar ar dentro da orelha média e você vê as formações de bolha, tá? Nem sempre a gente vai conseguir ver isso, tá? Então aqui nesse vídeo, que é esse vídeo aqui não vai rodar aqui por causa da... Depois eu mando para vocês. Mas é o paciente fazendo Valsalva, você vê as bolhas lá na orelha média. Tratamento. Antibiótico. É controverso. Hoje em dia a gente não passa antibiótico, tá? Anotem aí, porque se cair numa prova, antibiótico não é um tratamento de escolha. O que nós precisamos fazer? Normalmente a gente faz um ciclo de corticoide curto para poder diminuir o edema da mucosa e melhorar a drenagem dessa secreção, tá? Lembrar que isso pode acontecer se a criança tiver uma adenoide muito grande, ela vai obstruir a tuba auditiva e às vezes com o corticoide a gente consegue diminuir um pouco essa tuba auditiva, tá? Mas nem sempre nós vamos conseguir diminuir só com os corticoides, tá? Fluidificante você pode dar também para ajudar a fluidificar a secreção, mas muitas vezes quando isso falha nós temos que fazer uma cirurgia, que é uma miringotomia e colocar um tubo de ventilação, tá? Lembra, o órgão-chave é a tuba auditiva. Se a tuba auditiva não funciona, ou seja, nós precisamos fazer esse ouvido ventilar. Então a gente coloca um tubo de ventilação pelo tímpano para fazer esse tubo ventilar, tá? Então aqui você tem a membrana timpânica, né? Depois faz a manobra de Valsalva, você vê as bolhas aqui lá na orelha média, tá? E aqui os níveis, tá? De otite média serosa. Então, às vezes aqui você tem bastante opacidade, você vê que está hiperemiado e você vê que o martelo está proeminente, porque essa membrana começou a ser retraída, tá? Então, se fica muito tempo essa secreção na orelha média e sem comunicar com o meio externo, o ouvido vai absorvendo essa secreção e vai fazendo com que o ouvido fique retraído. A membrana timpânica fica retraída para dentro. E isso vai causando uma limitação na movimentação da membrana timpânica e dos ossículos e o paciente começa a ter perda auditiva, tá? Então é importante ficar esperto com a otoscopia, porque ela começa opaca, mas aí com a evolução da retração da membrana timpânica você pode chegar nesse quadro aqui, que é um quadro dramático, tá?
E aí, quando chega nessa aqui, ó, você está vendo aqui, ó, o martelo, você está vendo ali o estribo, ou seja, a membrana timpânica está toda grudada lá na orelha média, ou seja, não tem como a gente reconstruir mais esse tímpano. Esse paciente tem que fazer uma mastoidectomia para poder corrigir. Então, aqui é um quadro que evoluiu e não foi visto. Se nós colocarmos o tubo de ventilação, que é essa estrutura em azul aí, na membrana timpânica, a gente corrige. Por quê? Porque a pressão dentro da orelha média vai estar negativa. Quando eu coloco esse tubinho, eu vou fazer ele se comunicar com o meio externo e isso vai ajudar bastante a melhorar o quadro, né? Agora vamos falar das otites médias crônicas. Basicamente nós temos dois grupos, tá? Que nós temos as otites não colesteatomatosas e as otites colesteatomatosas. Nós vamos ver o que é isso daqui um pouco, tá? Vamos pensar nas não colesteatomatosas, a gente tem aqui a simples e a supurativa, tá? Lembre-se, a otite média crônica, nós temos uma inflamação persistente na orelha média associada a uma perfuração da membrana timpânica, tá? E que dura mais de 3 meses com alterações histológicas irreversíveis, ou seja, tem que durar mais de 3 meses e sempre tem, geralmente tem uma perfuração da membrana timpânica, tá? A otite média crônica simples, ela é uma perfuração da membrana timpânica que está ligada na parte tensa, tá? Então, ou seja, a parte tensa da membrana timpânica vai fazer com que o tímpano fique aberto, que é a parte que é mais embaixo ali na região do cabo do martelo. Normalmente, na otite média crônica simples, tá? Sempre cai em prova, presta atenção. A orelha sempre é seca, ou o paciente tem otorreias quando ele está gripado, quando toma banho de vicina, geralmente ela não tem cheiro ruim. E o paciente, quando você examina, a orelha média está normal, está bonita, não tem hiperemia, tá? Ou quando ele tem uma infecção, ele cura rapidamente, ou seja, o ouvido do paciente fica seco a maior parte do tempo, tá? E normalmente com uma perfuração. Então a gente chama isso de uma otite média crônica simples. Esse paciente normalmente tem uma perda auditiva condutiva, tá? Que dá condução do som dele que está que não vai ser feito de maneira adequada porque o tímpano está perfurado. Então quando você faz a otoscopia, você vê lá uma perfuração no tímpano e a orelha média bonita, está rosinha, está bonita, não tem infecção, não tem secreção. Essa é a otite média crônica simples, tá? A otite média crônica simples. A primeira linha, se o paciente está com infecção, com algum tipo de problema, antibiótico tópico, tá? Ou seja, nós vamos fazer antibióticos tópicos. Se isso não melhora, nós vamos entrar com antibióticos sistêmicos. Lembrar que sempre tem muita pseudomonas e proteus, então a gente tem que entrar com antibiótico que cubra bactérias gram-negativas. Tá? Normalmente eu uso muito ciprofloxacina quando o paciente tem infecção crônica e ela agudiza para a gente tratar. Corticoide sistêmico a gente usa com uma certa qualidade, né, com um otorrino. Limpeza do ouvido. E quando o ouvido seca, o paciente fica 2 meses com o ouvido seco, sem infecções de repetição, a gente faz uma cirurgia chamada timpanoplastia e fecha o tímpano. Tá? Coloca um enxerto e faz uma cirurgia e fecha o tímpano. Então, esse é o tratamento. Então, resumindo, a otite média crônica simples, o paciente fica a maior parte do tempo do ouvido seco, tem infecções esporádicas, tá? Quando o paciente está no quadro agudizado, nós temos que entrar com antibióticos, que pode ser, depende do quadro, pode ser tópico, sistêmico, tá? Vai depender muito da intensidade da inflamação. E quando o ouvido do paciente está estável, seco, nós vamos fazer uma timpanoplastia, nós vamos fazer a cirurgia para fechar a membrana do tímpano, tá? É isso aí. A supurativa, o quadro já é bem diferente. O paciente tem uma otorreia crônica, ele tem uma otorreia que fica o tempo todo, não para de vazar. É um paciente que quando você trata, ele diminui um pouco a otorreia, mas volta o tempo, ele vaza. Normalmente as perfurações são amplas, ele tem erosão dos ossículos e a mucosa sempre está inflamada, espessada, ou seja, é uma otite que o ouvido do paciente não para de vazar, ele não estabiliza, tá? Então a gente chama de otite média crônica supurativa. Aí você vai falar assim, professor, o paciente chega lá para mim com o ouvido inflamado, vazando, eu não sei se é uma simples ou se é uma supurativa. Isso. Vai depender o quê? Da história do paciente, tá? E de como o paciente reage ao tratamento. Se o paciente reagir ao tratamento e estabilizar esse ouvido, é uma otite média crônica simples que estava agudizada. Mas se ele não estabiliza, aí é uma otite média crônica supurativa, tá? Então olha essas otoscopias, você nem sabe direito o que é tímpano aqui, o que é mucosa, tá? Aparece aqui bastante tecido de granulação, pólipos, edema,
Então, normalmente, essa é a otite média crônica supurativa, tá? Pode ser até uma simples que está muito inflamada, que o tratamento evolui, sim, mas o mais comum é a supurativa, né? Normalmente nós precisamos de uma tomografia, porque essa doença está invadindo a orelha média, é uma doença crônica, geralmente tem uma inflamação óssea importante, então o osso está doente, a gente não consegue só com o exame físico ver, então nós vamos precisar de uma tomografia que é muito comum, tá? Vamos ter que fazer limpeza, às vezes tem que fazer limpeza 2, 3 vezes por semana, pingar antibiótico sistêmico, fazer um tratamento para a gente tentar secar esse ouvido, cauterizar esses pólipos, tá? Para a gente tentar controlar os fatores de alergia que o paciente tem, infecção, e o tratamento cirúrgico, né, que é a mastoidectomia, ou seja, é a cirurgia de mastoide. Aí nós temos que, além de corrigir a membrana timpânica, nós temos que limpar toda a cavidade mastoide, eliminar todo o osso doente, porque essa infecção está enraizada no osso. Tá? Então é uma tímpano-mastoidectomia. Nós vamos ter que fazer um tratamento de toda a mastoide para a gente poder ver. Tá? São pacientes que normalmente a tuba auditiva dele não funciona, tá? E aí a gente vai ter que, com o tratamento cirúrgico, tentar restabelecer a função normal desse ouvido. Tá? E geralmente são pacientes que não procuram médico, demoram muito tempo a procurar ajuda médica e fica com quadro realmente crônico por muito tempo. Lá no NGA3, vocês com certeza vão ver pacientes com otite média crônica supurativa. Tá? Então aqui é um esqueminha, né? Nós estamos com um paciente com a orelha úmida, né? A orelha inflamada. Aí nós vamos fazer limpeza, cauterização. A orelha continua úmida, vamos fazer antibiótico sistêmico, corticoide sistêmico. O ouvido secou, nós vamos para a cirurgia de timpanoplastia. O ouvido não secou, nós vamos para a cirurgia de mastoidectomia. Tá? E por fim, o colesteatoma, tá? O colesteatoma, eu vou voltar aqui nessa figura aqui. Ah, não precisa. Peraí. O colesteatoma, o que é o colesteatoma? O colesteatoma é um tumor, é isso mesmo, é um tumor, tá? De origem epitelial que ele invade a orelha média, tá? O que é isso? Na orelha média, atrás do tímpano, eu tenho um epitélio pseudoestratificado, ciliado com células caliciformes. Na orelha externa, eu tenho o epitélio pavimentoso estratificado, eu tenho pele. Tá? Quando, geralmente, a orelha do paciente começa a ter pressão negativa, começa a ter retração da orelha da membrana timpânica, camadas de queratina e de células do epitélio da pele começam a invadir a orelha do paciente, a orelha média, e eles vão entrando em contato com a mucosa da orelha média. Quando a mucosa da orelha média encontra essa pele, ele começa a fazer uma reação inflamatória para poder impedir que essa pele invada. Só que a pele ela se transforma numa pele matriz e esse tecido vai a cada vez invadindo mais a orelha média. Tá? Então isso é um colesteatoma. Tá? Então quando você olha na otoscopia, normalmente o colesteatoma ele vai aparecer lá na parte, no ático, na parte superior da membrana timpânica, que é esse branquinho aí, que é queratina, que é aquela queratina que tem um cheirinho forte, um cheirinho de chulé. Então, quando vocês fazerem uma otoscopia e verem, sentirem o cheiro de chulé, presta atenção que provavelmente é um colesteatoma, tá? Então, essa queratina ela vai invadindo a orelha média, e vai destruindo as coisas lá por dentro. E é uma doença silenciosa e bastante lenta, tá? E esse colesteatoma ele pode invadir a tal ponto de chegar até na região cerebral e invadir o cérebro, tá? Então ele se comporta como um tumor, tá? Benigno, que evolui lentamente, mas ele vai destruindo a orelha média. Então quando você olha lá na otoscopia, lá em cima, ó, você está vendo uma cavidade cheia de queratina que vai invadindo a orelha média. Então aqui na tomografia, ó, do lado direito, você vê que é preto, onde é preto é ar. Então você vê que está livre lá a orelha média, está toda bonita. E do outro lado, onde tem o colesteatoma, ele já invadiu, já corroeu todo o martelo ossículo, aí aqui na comunicação, já tem até uma comunicação com o cérebro, ou seja, ele já rompeu o teto, aqui o tegmen, né, que a gente chama do ouvido, tá? Então é uma lesão tumoral, é uma lesão que tem crescimento lento, tá? Mas ela pode ser potencialmente grave, tá? Levou muitos anos para crescer, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando nós vamos fazer uma otoscopia e a gente vê uma cerinha lá no ático. Essa cerinha é a ponta do iceberg, muitas vezes a gente pode ter um colesteatoma que está invadindo o ouvido lá por dentro. Tá? Dessa maneira, a gente precisa ficar atento. E na suspeita de um colesteatoma, nós precisamos de uma tomografia com certeza, para a gente poder ter noção do tamanho da lesão, do tamanho do problema.
tá? Aqui então um videozinho que a gente tem, então, com a retração atical e o colesteatoma. Aqui a orelha normal, onde a tuba auditiva funciona, o ouvido do paciente não tem nenhum problema, você vê que está tudo bonito. E aqui o colesteatoma, olha só que danadinho, tá lá em cima uma cerinha inocente, tá? Você fala, isso é só uma cerinha lá, tal, aí você vai tentar mexer, e aí às vezes você sabe que a gente não consegue mexer e tudo mais, né? Então, esse é o colesteatoma, tem que tomar muito cuidado, porque isso que pode invadir a orelha média, e aí o tratamento é sempre cirúrgico, tá? Não tem tratamento clínico, tem que fazer a remoção cirúrgica da lesão, tá? Certo, pessoal? Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. Aí eu acho que eu consegui fazer em 40 minutos, que é o tempo que eu acho interessante para uma aula, né? Eu acho que se passar muito de 40 minutos fica muito cansativo. Vocês têm alguma pergunta, alguma crítica? Deixa eu só interromper aqui a gravação.